você não bateu a quantidade de receita que você gostaria de ter no mês de setembro. Exemplo, tá? Tá bom, isso aconteceu por quê? Vamos a algumas hipóteses que você precisaria analisar? Saíram mais alunos do que entraram? Então você teve um problema de fidelização? Você teve um problema de retenção? Ou na verdade, você teve um problema de marketing? Ou seja, para a quantidade de vendas que você tinha que fazer, precisava de uma quantidade de leads necessários. Esses leads não vieram. Ou foi um problema de vendas? Você até recebeu muitos contatos, você até recebeu muitas visitas, mas não conseguiu converter essas visitas em vendas. Então olha só, para resultado menos receita do que eu gostaria, eu já levantei aqui 3 hipóteses. Caramba. Porque se o problema for marketing, é um remédio. Se o problema for vendas, é outro remédio. Se o problema for retenção, é outro remédio. Henrique, tem como dar os 3 remédios ao mesmo tempo? Geralmente, se você tomar 3 remédios ao mesmo tempo, você apaga. O que eu quero dizer com isso? Se você tentar startar as 3 frentes ao mesmo tempo, chances são de que você não vai conseguir fazer nenhuma delas funcionar. Então você precisa começar pela iniciativa que mais vai gerar resultado para você mais rapidamente. E é por isso que quando você vê um cliente nosso dando depoimento, ele fala que aumentou 100, 150, 200%, 300% de faturamento, ninguém entende o porquê, mas é porque a gente foi lá e mexeu nas alavancas necessárias para que isso aconteça. Anota isso aqui. O mais importante de tudo é que você precisa de dados. Henrique, mas eu não anoto quantos contatos eu recebo, e eu não anoto quantos desses contatos viram visitas, eu não anoto quantas dessas visitas viram vendas, e eu não anoto quantas dessas vendas são vendas de longo prazo. Então você precisa começar a anotar. O primeiro passo é começar a anotar agora, a partir de hoje, porque aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Dê exemplo dessas alavancas. Depende, né? Vamos imaginar que você está recebendo menos contatos do que você poderia. Então você está tendo um problema de marketing. As alavancas vão ser trabalhadas nessa direção. Nós vamos trabalhar campanhas, nós vamos melhorar tráfego pago, nós vamos fazer campanhas sazonais, nós vamos buscar parcerias, nós vamos trabalhar com influenciadores, nós vamos fazer uma série de coisas para aumentar o número de contatos. Vamos imaginar que o seu problema não é o número de contatos, é fazer com que os contatos virem visitas. Então nós precisamos trabalhar um script, nós precisamos trabalhar um processo de comunicação com as suas vendedoras para que elas sejam mais rápidas em responder o contato que está chegando no Instagram, porque anota aí, ó, boa parte das pessoas para de te responder, não é porque elas não estão interessadas, é porque você demorou muito para respondê-las. Então se o problema está de contatos para visitas, nós vamos trabalhar essa frente. Nós vamos olhar tempo que está levando para a gente fazer esse contato, nós vamos olhar o script, nós vamos ver a desenvoltura da pessoa, nós vamos verificar se está sendo feito mais perguntas do que estão sendo colocadas respostas, porque quanto mais perguntas você fizer, mais fácil vai ser de você levar a pessoa para se tornar um visitante. Depois, legal, então vamos imaginar que o problema então não está mais em visitar, de visita para venda. Cara, vamos olhar o teu processo de vendas, vamos treinar as tuas recepcionistas, vamos transformá-las em vendedoras, porque se você tem recepcionistas, como é que você espera ter uma venda grande? Você não tem vendedora, você tem recepcionista, cacete. Ah não, o problema é que os meus clientes não estão ficando. Saída de alunos. Seu aluno está saindo porque, escreve aí, ó, você vende plano mensal, você vende plano no semestral, você vende plano no recorrente, seus alunos vão sair todos. Sua rotatividade é gigante, é absurda. Você precisa implementar plano anual no cartão de crédito. Então primeiro, você precisa descobrir se o seu problema está em gerar contatos, se o seu problema está em fazer com que esses contatos virem visitas, se o seu problema está em fazer com que essas visitas virem vendas, ou se o seu problema está em fazer com que essas vendas comprem planos anuais no cartão de crédito. Você precisa fazer essa análise aqui, ó. A partir dali, quando você descobrir o problema, aí você vai sentar com todo mundo que você puder conversar a respeito sobre, e todo mundo que você puder conversar a respeito sobre não é o seu Zé da esquina, não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu tio pinguço do bar que fica enchendo o saco no churrasco, não são essas pessoas. São pessoas que já passaram por isso e resolveram esse problema. Porque se quando você descobre o BO, você não tem com quem se aconselhar sobre como resolver esse problema, de que adianta você saber que tem o problema? Então a primeira coisa que você tem que fazer é se aconselhar com as pessoas certas. É a primeira coisa que você precisa fazer. Enquanto você não fizer isso, você vai patinar. Você vai perder tempo. Você vai perder dinheiro. Então, conhecimento é diferente de habilidade, que é diferente de sabedoria. Sabe qual que é o seu problema? E o problema de muitas pessoas é que todos vocês estão em busca de conhecimento. E conhecimento não muda o jogo. Tem que buscar também. Mas não é o que muda o jogo. O que muda o jogo é o desenvolvimento da habilidade. Henrique, qual que é a diferença de um para o outro? Eu posso ler um livro sobre como ficar milionário e não ficar milionário. Porque o abismo entre ler o livro e aplicar os ensinamentos do livro é gigantesco. E o Brasil é
muito ruim em adquirir conhecimento, mas é muito pior em desenvolver habilidades. Porque você sequer tem um mapa de como você precisa fazer isso. Sequer você tem um mapa de como você precisa fazer isso. Então você tá aqui na live comigo, não tô dizendo que você não tem que estar aqui não, tá? Mas isso aqui é conhecimento, você não tá desenvolvendo habilidade, porque você não tá entrando em ação. E vocês não investem o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia em desenvolvimento de habilidade. Porque é um saco. O cara que nunca vendeu planos anuais, ele precisa desenvolver essa habilidade. Isso leva tempo. Vocês querem o resultado de hoje para amanhã. Não vai existir, cara. Sinto muito. Vocês vão continuar na merda. Porque você precisa desenvolver essa habilidade. Agora, para desenvolver a habilidade precisa do conhecimento. Só que precisa das duas coisas juntas. Só o conhecimento não faz nada. Tem um livro lá, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Quantas pessoas leram esse livro e não ficaram milionárias? Uma pequena parcela das pessoas ficou milionária. E os que ficaram milionários não foi porque leram o livro. Foi porque implementaram, aplicaram aquilo que aprenderam no livro. Então eu costumo dizer assim, ó, todos aqueles que aplicam a minha metodologia, todos, sem exceção, faturam mais do que estavam faturando. Muito mais. Mas você não pode vir aqui buscando conhecimento, você tem que vir aqui buscando em desenvolver habilidade. Não tem nada que me deixa mais puto do que alguém que vem aqui e fala assim, me dá uma dica. Mano, não tem dica, não existe dica. Não existe dica. Você quer uma dica, você vai morrer de tanta dica que você vai receber e não vai adiantar absolutamente nada. Para de procurar dica, mano. Procura desenvolver habilidade. Procura se desenvolver. Hoje eu tava discutindo com um cara, discutindo assim, né? Trocando ideia com um cara via comentário. Ele comentou nos meus anúncios, né? Eu tenho um anúncio. Quem já viu esse anúncio aí? Coloca aqui, eu já vi. É um anúncio que eu falo assim, academia da parede preta, luz que pisca, LED. Você acha que é isso que vai levar um cliente para sua academia? Não é isso. O que você precisa é desenvolver uma habilidade em aprender a vender. E aí ele comentou assim, é exatamente isso que faz com que uma pessoa compre uma academia. E eu disse, errado. Aí ele falou, tá errado não, olha só as grandes redes. Aí eu falei, é você que tá tendo uma visão míope. É você que está tendo uma visão míope. Por quê que é uma visão míope, pessoal? Porque se você olhar as grandes redes, você vai ver que se você puxar lá no DRE da Smart Fit, e é aberto, qualquer um pode baixar esse DRE e ler, porque eles têm capital aberto na bolsa de valores, você vai ver que eles investem muito na entrada, assim, ó, nos equipamentos, na parte predial e tal. Só que se você comparar o investimento em pessoas, em executivos da empresa, CEOs, CMO, CRO, COO, gestores de operação, esse investimento em pessoas e o investimento em marketing, você vai ver que é estratosférico a diferença. Investimento em marketing, investimento em pessoas é muito maior do que o investimento em prédio. Só que você só consegue ver o prédio, você só consegue ver a luzinha piscando, mas isso é o que está pela frente. O que está na camada de trás é o desenvolvimento de uma habilidade absurda de gerar um novo cliente. Isso é feito por pessoas e por marketing. Só que aí você, como só vê o prédio, você quer investir no prédio. Você não investiu na pessoa, você não investiu no desenvolvimento da habilidade e você não investiu em marketing. Aí, ó, vai sentar na graxa, filho. Você vai se lascar, porque você tem uma visão míope da parada. Você não tá com uma visão completa. E você não tem uma visão completa porque você não desenvolveu a habilidade de ter essa visão completa. Então entenda o seguinte, quanto mais míope, quanto mais estreita, quanto mais rasa for a sua visão, maiores são as chances de você fazer merda. Porque na verdade, na prática, você tem que assumir que você mal sabe o que você está fazendo. O ponto central da parada é que as tuas habilidades como gestor, como gestora, precisam começar a serem desenvolvidas, né? Já passou da hora. Já passou da hora de você ficar só consumindo conhecimento, só tendo uma obesidade mental e não partir para execução e não desenvolver uma nova habilidade.